Ô, Renan, eu conheci o MBL em 2016 com as prioridades, né, do movimento Brasil Livre, principalmente a redução do Estado, o livre mercado, a livre iniciativa. Desse ponto de vista, entrevistando você como pré-candidato, como é que você vai fazer, por exemplo, o Bolsonaro ele fez aquele departamento, né, de desestatização que não deu certo, não deu absolutamente nada, né? O Salim lá saiu, aquele negócio todo. Como é que vocês vão fazer isso? Para, por exemplo, privatizar uma Petrobras, você concorda em fatiar a empresa em outras 200 empresas para que não haja um monopólio? Como é que é a sua leitura sobre esse negócio de economia de mercado, de desestatização? Existe uma grande discussão hoje nas redes sociais, né? Porque agora tem a ascensão de comunistas nas redes sociais, né? Vindo com uma agenda que se chama de desenvolvimentista, mas que não traz junto de si a agenda de competitividade. Eu acho que o nome da agenda liberal que a gente defende, no fundo, é uma grande agenda de competitividade. A agenda de diminuir o impacto do Estado dentro da atividade produtiva, diminuir os entraves econômicos, aí aumentar a capacidade de investimento, aumentar a poupança, para que o dinheiro fique mais barato, que o dinheiro mais barato as empresas possam investir mais, as pessoas possam investir mais, gerar essa agenda de competitividade, que inclusive redunda, por exemplo, investimentos em infraestrutura, transportes para escoar a produção, tudo isso faz parte de um pacote que, se a gente olhar na ponta do lápis, ele é quase sempre, ou em quase tudo, um pacote liberal. Tá? Eu acredito, vamos dizer, instrumentos que o Estado pode utilizar para articular forças produtivas. Eu acho que o caso da Embraer, usando o ITA, o CTA, funcionou, é um bom exemplo. O caso da Embrapa com o agrodesenvolvido é outro. O próprio caso, vamos dizer, do surgimento no Brasil da indústria siderúrgica pesada que a gente teve, também teve um papel do Estado. Esse a gente pode relativizar um pouco, mas a gente tem grandes experiências em que o Estado soube articular essas espécies. E eu acho que nós podemos ter experiências pontuais e regionais, e eu creio que a maior parte das experiências tem que ser na região Nordeste, para a gente articular forças produtivas e gerar um aumento de complexidade. Agora, uma agenda de competitividade. Por exemplo, eu acho que a CLT é um tipo de coisa que é um entrave que vai ter que ser superado, e numa gestão nossa a gente trabalharia para superar de vez e liberalizar a legislação trabalhista no Brasil, inclusive acabar com a justiça trabalhista. A gente tem que eliminar uma coisa que custa mais de 20 bi por ano para o Brasil. Isso é um caso cível. Relações trabalhistas são relações cíveis, são relações contratuais entre homens e mulheres adultos, então vá discutir qualquer querela na justiça cível. Contratos simples, livres, para que as pessoas possam trabalhar. Na prática, né, a pejotização foi mais ou menos isso, só que com um cambalacho, né, institucional, porque as pessoas querem ter essa liberdade, mas a legislação oferece, ela tem que criar um PJ para poder fazer isso. Vamos tornar isso uma coisa livre e clara para que as pessoas físicas possam fazer contratos como adultos. Redução da máquina estatal em muitos termos. Leis tributárias não apenas claras, mas um processo de redução, então logo a gente faça também uma curva de queda do aumento dos gastos públicos, a diminuição definitivamente de entraves burocráticos para abertura e fechamento de empresas. Isso são reformas microeconômicas que têm que ser acompanhadas elas próprias de reformas macroeconômicas que venham incidir, por exemplo, nos juros, porque hoje o serviço da dívida no Brasil deve estar na casa dos 2,8 trilhões, um valor colossal. Então, como esse serviço da dívida ele come boa parte daquilo que a gente chama de orçamento nacional, reduzindo a parte de custeio, mostrando que a trajetória de gastos não está mais explosiva, e pelo contrário, a gente vai conseguir reduzir ela. Você vai conseguir reduzir juros sem ser na famosa reduzida na marretada, e aí sobra uma coisa que é dinheiro para investimento dentro de marcos regulatórios que facilitem a produção e evitem a roubalheira, como foi, por exemplo, todos os investimentos produtivos e infraestrutura do governo PT, o PAC, etc. A gente reduz outra coisa que é terrível no Brasil, que é custo de energia e custo de transporte. Então, custo de energia mais barato, custo de transporte mais barato, custo de dinheiro mais barato, custo trabalhista mais barato, meio que os fatores de produção vão estar dados. E aí é qualificar a mão de obra, parar de ficar só investindo em Universidade Federal do não sei o quê. Vamos formar assim, o aluno sai da escola falando português, entendendo como fazer conta, conhecendo a sua história sem ter vergonha da sua história. É o mínimo do mínimo. E aprendendo cursos técnicos profissionalizantes para sair e arrumar um emprego. Meu amigo, feito isso, não tem como você não ter um efeito econômico positivo. É o básico do básico do básico do básico. E aí depois disso a gente começa a articular como, eu vou juntar o agro lá da região do Mato Piba com uma indústria de biocombustível, a Embrapa, para a gente fazer biocombustível no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, e a gente começar a pensar criar esses complexos. Perfeito. Vanessa Moreira. Eu quero trazer uma pergunta para você aqui, que é baseada até no que está aqui no livro,
um capítulo muito importante, que é sobre o BRICS, né? Um trecho aqui do livro amarelo sobre o BRICS. E aqui na Bahia a gente sofre com a agonia da Bahia estar sendo vendida para a China através de empresas privadas, entre aspas. Eu queria saber desse posicionamento. Para mim, não ficou tão claro qual que seria o posicionamento do MBL. Assim, a gente sabe que tem prós e contras em estar no BRICS, mas a gente também sabe que hoje existe uma guerra travada dos Estados Unidos contra países que pertencem ao BRICS. Qual que seria o posicionamento geopolítico brasileiro nessa escalada, né? Nessa escalada que a gente está vendo cada vez maior entre um lado e outro, onde a gente está aqui do lado de, inclusive, países importantes economicamente, mas muito autoritários do ponto de vista governamental. Qual que seria a sua postura neste processo, sendo presidente da República? Uma pergunta assim, você está com o livro 4, que é acho que é o Brasil Poderoso, do livro amarelo? O Brasil Poderoso, foi o que a Amanda me mandou. Esse aí é bem interessante porque ele trata desse assunto e ele trata as coisas num prisma que é interessante. Nós estamos numa armadilha. Para a gente entender a nossa situação com a China e com o BRICS, o Brasil se colocou numa armadilha pelas decisões estúpidas tomadas pelo governo PT nos últimos 20 e poucos anos. Quais foram as decisões estúpidas? Nós não fizemos uma agenda de competitividade, nós nos entregamos à China como um vendedor de matéria-prima barata. A China naturalmente cresceu industrialmente, ela cresceu, aumentou a complexidade industrial dela, ela nos exporta os produtos industriais, eles terminaram de quebrar uma indústria que já estava combalida desde os anos 90, então a gente perdeu a indústria nossa. E aí, na prática, assim, olhando com carinho, ficou uma relação muito frágil, em que nós precisamos vender muito para a China para sustentar nossa balança comercial, para poder ter entrada de dólares aqui, enquanto a China quer fazer investimentos aqui para ela escoar muito barato essa nossa produção para lá. Eles vão trazer empresas deles, vão instalar essas empresas deles aqui. Outra coisa que eles vão fazer, e eu peço muito cuidado de todo mundo nisso, eles estão fazendo esse processo. A China tem 1,2 bilhões de pessoas. A China, ela está exportando não só mão de obra, que hoje não é tão barata, mas uma mão de obra, vamos dizer, industrial, mas ela está levando gente para fazer a parte de gestão das próprias empresas. A China está criando classes médias chinesas em outros lugares, um corpo administrativo das próprias empresas, e as empresas deles não são empresas que acabam interagindo com o ecossistema econômico e social brasileiro. São empresas que são como se fossem ilhas chinesas aqui, que dispõem, por conta da relação que os BRICS criam com o governo brasileiro, especialmente com o governo atual, vamos dizer, de um status diferente de empresas brasileiras para trabalhar. Eles não dispõem das mesmas leis trabalhistas que as nossas, eles fazem os negócios que eles querem, eles obtêm incentivos fiscais para fazer operações que a gente sabe que não são industriais. Há toda essa história da BYD indo para Camaçari. Eu conheço um pouco o complexo industrial aí, conheço a Simões Filho, a Camaçari, todas as operações, os fornecedores. Todo mundo sabe que a BYD ela não vai ter nenhuma operação industrial, a gente não está aumentando a complexidade da economia na Bahia com uma ida da BYD. A gente está só vendo um produto que vem da China, vai ser colocado aqui, e eles vão ter o benefício simulando que está tendo uma operação, não está tendo ganho de complexidade na economia baiana, em nenhum sentido, a gente não está tendo mão de obra qualificada sendo criada ali, inclusive boa parte dessa mão de obra são chineses que estão vindo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Pouso Alegre, lá no sul de Minas Gerais, mesma coisa, a fábrica é construída por trabalhadores chineses, e depois operários chineses, e uma equipe administrativa chinesa fica lá, e aí a China nos enxerga dessa maneira. Como nós não conseguimos obter complexidade industrial e estão numa posição fraca dependendo deles, eles vão instalando operações deles aqui, que são entrepostos da operação real deles, que é lá na China, e isso nos impede de construir a tal da soberania que o PT fala, mas a nossa própria complexidade econômica. A gente sequer dispõe disso. Então, eu acho que é uma relação completa de dependência, mas o paradoxo dessa história toda é que nós nos enfraquecemos tanto nas últimas décadas, que se hoje um presidente da República falar, vai embora daqui, podemos nos ferrar. Então, a gente tem que fazer a meu ver, uma agenda de competitividade muito grande para a gente aumentar a nossa complexidade produtiva, não só industrial, mas economia de serviços, diversificar nossa pauta de exportação, fazer parceria com outras nações e aí diminuir a sinodependência, que é uma coisa concreta, é real, aproveitar que está tendo uma espécie de uma guerra fria entre China e Estados Unidos, para poder olhar para nós e falar, e aí? Né? Especialmente para os Estados Unidos, você não quer ter o inimigo aqui no Brasil? Eu também não quero ser seu inimigo. Agora, como é que você ajuda a gente a dar esse salto? Né? Na posição que a gente está, que é essa posição de dependência e de fraqueza, nós não temos sequer condição de chegar num governo americano e falar, e aí?
Por exemplo, os Estados Unidos estão numa política de tirar indústrias deles de lá e levar para outras nações, o Vietnã, uma delas, Índia, México. Nós não estamos nessa agenda deles. Né? Nós não estamos nos beneficiando em nada na briga China e Estados Unidos. Pelo contrário, o Brasil é o otário que está só se dando mal nessa briga toda. Então a gente vai ter que sair dessa dependência, vai ter que ser, a meu ver, uma transição muito resoluta, e inclusive para ter força de negociação com esses polos, que é uma coisa que a gente propõe aí no Livro Amarelo, nós vamos ter que projetar a nossa força na América do Sul. É o caminho natural. O Brasil tem que arrumar as contas, retomar o próprio território, ficar pronto, gerar competitividade e aí começar a projetar poder e se organizar na América do Sul, bloca a América do Sul sob a liderança de um Brasil, que é o que o Brasil nasceu para ser, e aí com a América do Sul blocada ao redor dele, eu já estou falando no horizonte de 30 anos, aí sim, a gente pode negociar com os cachorros grandes com um mínimo de dignidade. Hoje nós somos o otário que acha que é grande e fica lá, vou xingar Israel, como o Lula fica fazendo, mas na prática é um cachorrinho. Tá? Nós estamos numa posição geopoliticamente patética, muito frágil. Então, a meu ver, se eu puder fazer um resumo de tudo, uma transição para além da China, ganhos de competitividade muito altos e expansão do nosso poder para a América do Sul, que é algo que a gente está propondo nesse livro, no fascículo 4 do Livro Amarelo. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.